Fala galera do segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos em matemática. Hoje é a vez da gente analisar o módulo 12 da frente 2, que fala sobre linhas proporcionais. Essa é uma questão normalmente tranquila de se pensar por conta das situações em que a gente vai analisar linhas paralelas cortadas por transversais. Isso aqui, na verdade, é o Teorema de Tales, viu, pessoal? E como, no final das contas, a ideia aqui é realmente praticar para ver como que o teorema funciona, eu quero que vocês peguem diretamente na página 89 do material, para a gente poder acompanhar a resolução do exercício, meio que uma revisão em relação a esse conteúdo, porque vocês já viram esse conteúdo no ensino fundamental. Mas, assim, eu queria dar algumas dicas antes da gente começar. E a primeira delas é, não confie em desenho. Porque, na verdade, é o seguinte, esse módulo aqui é um módulo que serve de base para os posteriores. Do módulo 13 ao 15, a gente vai falar sobre semelhança de triângulos. E muitas vezes a gente fica um pouco enganado com relação às figuras. E, portanto, a gente não deve confiar em desenho e sim em informação. O que eu estou querendo dizer? Aparentemente, no meu desenho, essas retas são retas paralelas, mas no desenho não é para você confiar, é para você prestar atenção nessa informação. Isso diz que a reta R é paralela a S é paralela a T e essa é a reta T. Como a propriedade do paralelismo é transitiva, você pode considerar que aqui a gente tem um feixe de três retas paralelas entre si e essas duas retas que fazem o corte são as retas transversais. O Teorema de Tales diz o seguinte, que quando um feixe de paralelas é cortado por transversais, ficam determinados ali segmentos que, quando correspondentes, são proporcionais. O que isso quer dizer? Significa que a proporção que existe entre o segmento AB para o segmento BC é a mesma proporção que existe no segmento A'B' para o segmento B'C'. Ou seja, é aquela história que vocês já devem estar acostumados, ou então lembrar lá do ensino fundamental, que a gente falaria aqui, por exemplo, que AB está para BC, assim como a linha B' está para B'C'. Esse está para significa que a proporção é a mesma, por isso que a gente acaba escrevendo a relação nesse formato. E aí aqui, por exemplo, vocês reparem no desenho, eu coloquei algo frisando, que a gente vai fazer sempre o cálculo na mesma reta. Esse lance de ser mesma reta vai ajudar bastante em exercícios, por exemplo, quando as retas transversais, além de cortarem os feixes de retas o feixe de reta paralela, elas vão se cortar também, né? Um corte entre as transversais. E esse está para gera essa igualdade que a gente fala da confirmação do Teorema de Tales, que fala que os segmentos correspondentes são proporcionais. Aliás, você pode falar também que um pedaço está para o todo, desde que do outro lado você também coloque o pedaço correspondente está para o todo, certo? Nesse caso aqui, como o exercício já forneceu a medida do AB, do BC, do A'B' pergunta do B'C', ficou uma proporção tranquila de se fazer, olha só. Substituindo e multiplicando cruzado, a gente chega na resposta x é igual a 4 centímetros, beleza? Dando continuidade, o exercício número 2 é basicamente a mesma coisa. Você vai perceber que já tem um desenho, né? Essa figura representa um segmento AD dividido em três partes. Os pedaços de AD são AB, BC e CD, medindo respectivamente 2, 3 e 5, tudo em centímetros aqui, pessoal, dando um total de 10. E aqui, logo na reta de baixo, o segmento AD' dividido também em três pedaços, três segmentos. A questão é que o exercício está pedindo o tamanho de cada segmento, só que ele dá o tamanho total do segmento AD', que vale 13 centímetros. Nesse caso aqui, a gente vai usar a proporção do pedaço para o todo. Quer dizer, eu posso falar que esse pedaço está para o todo, assim como o pedaço correspondente dele está para o todo correspondente. Isso gera a primeira proporção, 2 está para 10, assim como o x está para 13, multiplicando cruzado e isolando, achei o valor do x, que é o segmento A'B'. Da mesma forma, e usando a mesma ideia, a gente está com o Teorema de Tales, pessoal. 3 está para 10, que é o todo, assim como
y está para 13, que também é o seu todo, dá essa razão de proporção aqui, e aí a gente multiplica cruzado e descobre o valor de y. No caso do z, é a mesma coisa. O z vai estar para o todo e o 5 vai estar para o todo. 5 está para 10, assim como o z está para 13, z vai dar 6,5. Essas respostas estão todas em centímetros, a gente trabalhou com a unidade que o exercício forneceu, e nesse caso o exercício está pronto, ok? Toma cuidado com o exercício número 3, vocês podem virar a página já para a página 13, página 90, desculpa. Todos esses exercícios não estão contextualizados, viu, pessoal? São só exercícios técnicos, estão os desenhos. Nesse caso, eu tenho retas R e ST, 3 retas que aparentemente estão paralelas, mas eu reforço a ideia de que você não deve confiar em desenho, e sim na informação que está no enunciado. O enunciado diz que R e ST são paralelas entre si, e dessa forma pedindo para a gente calcular o valor do x. Não confundam, você tem que partir sempre da mesma reta na proporção. X mais 10 está para x menos 18, assim como x mais 20 está para x menos 16. Repara que na proporção eu comecei pela parte de cima, está para a parte de baixo, e na hora que eu vou para outra reta, eu começo também pela parte de cima, está para a parte de baixo. Quer dizer, se você levar em consideração a mesma reta, não vai ter erro, e aí a proporção vai ser essa. Você vai aplicar a propriedade distributiva, toma cuidado, porque os termos da primeira multiplicação seriam esses, os outros termos seriam esses. Fazendo isolamento, por exemplo, você vai poder eliminar o x ao quadrado dos dois lados. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 6x negativos, nesse caso aqui eu tenho 2x positivos. Na hora que eu passar para o lado esquerdo, vou ter 8x negativos, fazendo isolamento igual a menos 200, passando dividindo, eu acho o valor do x, que é igual a 25, era o que a questão estava querendo. Ok? Nesse caso, exercício número 3, pronto também. Como consequência do teorema de Tales, além da semelhança de triângulos e relações métricas no triângulo retângulo, a gente tem o teorema da bissetriz interna do triângulo, que consiste em você ter, primeiro, a certeza de que um segmento é bissetriz, e novamente eu intero, não confie em desenho. O exercício número 4 mostra um triângulo ABC, e o segmento que está sendo identificado por CD no enunciado está sendo identificado também como a bissetriz do ângulo C, ou seja, essa parte do ângulo e essa outra parte aqui são partes congruentes. Bissetriz é um segmento que divide o ângulo pela metade. Então, a parte que está aqui e a parte que está aqui têm as mesmas medidas, ok? E aí eu coloquei umas setinhas aqui, ó, justamente para poder elaborar. Vocês podem ir na parte teórica lá da apostila, que vocês vão ver que existe o teorema da bissetriz interna, também tem o bissetriz externa, mas eles funcionam da mesma maneira, desde que você faça uma correspondência dos segmentos de forma contínua. O triângulo principal é o ABC, a bissetriz CD divide o triângulo principal em 2 triângulos, ok? O da esquerda e o da direita. E a proporção vai ser assim, ó, esse segmento para esse, repara que a setinha ajuda você a raciocinar, e esse segmento para esse, ou seja, 4 para 3, x para 2. O exercício estava perguntando qual é o tamanho do segmento BC, resolvi chamar de x, e aí na multiplicação cruzada a gente descobre que a resposta é a letra D, ok? O exercício número 5, pessoal, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu identifiquei ali a necessidade de dividir o triângulo, ok? O triângulo original é esse, ó, triângulo ABC, triângulo grande, só que eu tenho duas bissetrizes, a bissetriz do ângulo A e a bissetriz do ângulo B. Toma cuidado, porque isso aí também é aquela questão de você não confiar em desenho e sim confiar na informação que o exercício passa. As questões que envolvem figuras e tudo mais merecem muita atenção. O exercício está perguntando qual é a razão entre o segmento QR, que é esse pedacinho aqui, e o segmento AR, que é esse todo aqui, ok?
No final das contas, isso aqui ressalta uma outra propriedade que a gente vai ver nas aulas mais para frente, certo? Mas a gente vai fazer o seguinte, como eu vou precisar do tamanho do segmento BQ, qual foi a ideia? Desenhar o triângulo ABC de novo, mas só com a bissetriz AQ, repara? Esse desenho aqui, ó, é o mesmo desse original, só que sem a bissetriz BP, e aí eu vou usar o teorema aqui para descobrir o valor do segmento BQ, que eu vou precisar logo depois. A questão é que o exercício deu o valor do segmento AB, deu do AC, e ele deu do BC aqui, que vale 14, pessoal. Aí eu chamei BQ de X e o QC de 14 menos X, portanto. Então, eu vou fazer a setinha, ó, 15 para X, 20 para 14 menos X. Deu essa proporção. Simplificando os numeradores aqui por 5, para trabalhar com números menores, eu acabei multiplicando cruzado e cheguei no valor do BQ, que é X. Ok? Seguindo o exercício, o que eu fiz? Eu peguei aquele triângulo original e desenhei só a parte de baixo dele. Presta atenção nos pontos. Aqui eu tinha ABC e o ponto Q. Agora, a partir desse, eu desenhei só esse triângulo de baixo aqui, que é o ABQ, e com agora a bissetriz BR, dividindo o segmento AQ em 2, certo? A questão da setinha é a mesma, só que agora o desenho ficou invertido. Eu vou fazer 15 para AR e 6 para QR. Nesse caso, como ele quer QR sobre AR, eu só troquei o QR e o 15 de lugar. E aí, simplificando a expressão, deu 2/5, que é igual a 0,4, a resposta da letra C, beleza? Estou à disposição para alguma dúvida, né? Coloca a apostila em dia, tenta fazer o TC, estuda, você não tem nada a perder. Até a próxima.